Oiê! Mais uma live que fazia tempo que eu não fazia. Estava com saudade de fazer live e esperar um pouquinho. Hoje a gente vai falar um pouquinho de numerologia, de maternidade, de tudo isso junto. Como que a numerologia pode auxiliar na maternidade, né? Essa função tão desafiadora. Talvez vaze um barulhinho ou outro aí das crianças lá na sala. Tá tudo certo, né? Que criança tem que fazer barulho. Vamos começar então. Bom, eu resolvi fazer essa live porque a numerologia ela se tornou uma paixão depois que ela entrou na minha vida e através dela, né, eu tive muita liberdade para assumir quem eu sou, né, para eu retomar quem eu nasci para ser, né, que a gente fica um pouquinho perdida, né? O mundo vai colocando padrões, crenças na gente e a gente acaba se perdendo. Então a numerologia ela veio para mim como um despertar mesmo, né? Já contei por aqui várias vezes a minha história e a numerologia veio mostrar o caminho assim de uma forma menos nebulosa, sabe? Então, ela é uma ferramenta de autoconhecimento, né? Antes eu pensava que, mas as pessoas se resumem só a 9 números, né? Era o conhecimento que eu tinha. E não é só, né, 9 números, né? Não é só um número que representa a gente, né? São vários aspectos, né? É um mapa, né? E aí a gente vai juntando como se fosse um quebra-cabeça, né? As pecinhas desse mapa pra gente se encontrar ali, né? Pra gente tomar posse de quem a gente nasceu para ser. Então eu vejo a numerologia muito como uma autorização, uma permissão pra gente poder ser quem a gente nasceu para ser, né? Ela foi isso que ela fez comigo e é isso que eu desejo que faça com vocês também, né? E então nesse quebra-cabeça da numerologia, né, são mais de 9 números, né? De 1 ao 9 a numerologia, e aí tem os números mestres. E na numerologia hermética, que é a que eu faço, a gente tem mais de 20 aspectos. Então, não é um número que me define. São vários números que vão montando, então, esse quebra-cabeça, como eu disse. Então, a gente tem essência, qual é a necessidade da nossa alma. A gente tem personalidade, como a gente se relaciona
com o mundo, como o mundo vê a gente. A gente tem a missão, né? O que eu vim fazer aqui, né? Muita gente que, qual é meu propósito, né? A gente tem essa questão na numerologia, mas não é só a missão que fala do nosso propósito, né? Então, tem a missão, tem como a gente vai fazer para cumprir essa missão, tem aquilo que é fundamental na nossa vida, aquilo que dá estrutura para que a gente possa continuar. Então, são vários aspectos, né? Tem o desejo de vida, tem a realização, tem também, né? Tem os pontos para a gente puxar. Qualidade de apoio, aquilo que a gente se apoia para continuar vivendo, só que às vezes a gente faz de step, né? Deixa a gente de ir para a vida. Tem vocação, tem expressão, tem diversos aspectos para que a gente encontre, né? Inclusive na vivência, né, de autoconhecimento que eu faço aqui em Paulínia, me perguntaram, mas não tô vendo diferença entre os aspectos, né? Não tem separação, gente. A gente é tudo isso junto e misturado, né? Mas a gente toca cada área de uma forma, né? Então não tem como eu falar, você é tudo isso. A gente vai de pouquinho pra gente ir tocando isso, né? E aí quando a gente toca, a gente se reconhece muitas vezes, né? E isso é o bonito, né, do autoconhecimento. A gente se reconhecer ali, a gente vê e fala, sou tudo isso, né? Ou a gente confirmar, eu já sabia que era isso, mas tinha uma certa dificuldade, né? Porque como eu falei, né? A crença, a cultura que a gente vive, né? Ela determina, né? Principalmente nós mulheres, que seja de determinada forma, né? Não pode gritar, não pode ser escandalosa, né? E aí a gente vai se podando para caber na caixinha da mulher, né? Na mulher que criaram pra gente ser, né? Então, a numerologia vem para mostrar, você é tudo isso, você tem todo esse potencial. E aí, ele te devolve, né? O que você vai fazer com todo esse potencial agora que você sabe, né? Essa é a grande questão, né? É um despertar também, né? É a oportunidade da gente olhar, né? Até agora eu estava falando um pouquinho da numerologia como um todo, da importância dessa numerologia, de como ela influencia positivamente a nossa vida, né? E aí, desde que eu fiz, né, o curso da numerologia, eu queria trazer de uma forma que ajudasse as mães, né? Porque a gente sempre fala, filho não é tudo igual, mas a gente cria tudo igual, né? A gente tem dificuldade de ver a individualidade de cada um. Oi, Jaque, tudo bem? Obrigada. A gente tem dificuldade de olhar a individualidade de cada filho, né? Uma porque, né? O tempo voa, né? A gente trabalha, a gente tem coisa de casa, tem as demandas do filho, né? Então, é mais difícil esse olhar atento, né? Para os filhos, para que a gente identifique. Algumas coisas a gente até consegue perceber, né? Mas a gente pensa, é fase, é dele, mas será que é dele? Será que é fase? Será que ele tá imitando alguém? Né? A gente sempre fica nessa dúvida quando a gente fala de maternidade, né? E eu, como mãe, né, de duas, eu sempre tive essa dificuldade de olhar, mas não fazer diferença, né? Para uma não ter mais vantagem do que a outra, digamos assim, né? E aí, né, a vida vai mostrando pra gente, né, que cada uma vai ter, de fato, um olhar diferente, vai ter uma necessidade diferente, né? E a gente precisa ficar tranquila com isso. Coisa que eu não ficava tranquila. Oi, mãe, boa noite. E aí, quando a gente, né,
como uma ferramenta dessa, né, de autoconhecimento, a gente direciona elas para os filhos, a gente tem uma outra visão, né? A gente entende, por exemplo, que aquele quarto bagunçado é o normal do filho, né? A gente entende que ele querer fazer várias atividades ao mesmo tempo é o normal desse filho, né? E eu tava pensando em um exemplo, né? Muitas vezes, né? Vou dar um exemplo um pouco trágico, digamos assim, né? Porque quando a gente tá com um filho doente, né? A gente procura médico, a gente quer saber o que tem, né? Eu lembro que com as meninas pequenas era bastante isso, né? O que ele tem? Tá, ele tá com febre, mas o que elas têm, né? E aí, quando vem, né, um diagnóstico, é dor de garganta, é bronquiolite, é pneumonia, né? A gente sabe o que tratar, né? A gente sabe o que fazer e, embora a gente continue preocupada, né, com essa criança, a gente entende, a gente sabe o que fazer, né? A gente sabe o medicamento que dá, a gente sabe o que a gente tem que prestar atenção, né? E a numerologia, ela vem como essa lanterna, essa luz mesmo. Olha, seu filho é assim. Então, se ele tá agindo assim, tá tudo bem, ele tá de acordo com a alma dele. Agora, se ele sair disso, ele não tá de acordo com a alma dele. Ele tá fazendo por fazer, né? Então, acho que esse é o grande lance, né? Da gente usar uma ferramenta tão importante, tão enriquecedora, tão libertadora, para que a gente trace a nossa maternidade também dessa forma, né? Para que a gente tenha possibilidades, né? Então, da mesma forma que, tudo bem, eu entendo que meu filho gosta dessa bagunça, ele vive nesse caos, para ele não é o caos que é para mim. A gente passa a respeitar melhor esse filho. A gente passa a entender esse filho, sem impor o que a gente acha certo. Porque o que é certo para mim, por exemplo, se eu sou um 4 e quero organização, e minha filha é um 5 que vive nesse caos, eu tenho que respeitar o espaço dela. Assim como o caos dela não pode prejudicar o meu espaço. Mas entende como fica facilitado esse caminho? Eu percebo quem ela é, respeito. E também percebo quem eu sou e respeito, né? Não é que não dá para viver, né, junto. Dá, mas ele vai achar um meio termo bom para os dois, né? A gente não fica entrando naquela briga toda hora. Organiza esse quarto. Mas para mim tá organizado, né? Ou aquele filho que é mais devagar, no sentido de fazer as coisas, né? Esse demora para fazer as coisas. É dele, né? Porque muitas vezes a gente fala, tá enrolando, é frescura, não quer fazer. Mas será? Né? Será que a gente não tá querendo colocar esse filho numa caixinha para que ele seja o que a gente deseja que ele seja, né? O nosso filho muitas vezes vai nascer diferente da gente, por mais parecido que ele seja, né? Eu mesma tinha essa dificuldade, né? Porque a minha filha é muito isso de as pessoas, gosta de estar com as pessoas, gosta de fazer pelas pessoas. E pra mim, né? Ela é o oposto de mim, né? Não que eu não goste de fazer pelas pessoas, mas como eu sou né? A individualidade pra mim é importante. E pra ela não. Então eu vi aquilo, me dava um desespero, gente, mas e ela? E o que ela vai fazer pra ela? Né? E aí, a partir disso, a hora que eu vejo que ela é um 9, né? Que tem esse olhar pro todo, né? Que se comporta, que se importa com o todo como se fosse ela, muda a figura. Porque eu não cobro mais dela ela pensar nela. Eu entendo. Então, esse é o grande tchan, né? Da gente trazer a numerologia para maternidade. Porque os nossos filhos vão entender
né? Quem eles são a partir do nosso posicionamento com eles, né? A partir do nosso respeito com eles, né? Então, se eu respeito meu filho, né? Por exemplo, a minha filha, que gosta disso, eu tô deixando ela livre para ela ser quem ela nasceu para ser. Agora, se eu fico insistindo, não, você não pode. Prioriza você, porque é você, porque é você. Eu não tô deixando ela confiar nela para ela ser quem ela é, né? Tô impondo a minha forma de ser nela, né? Isso é uma linha bem tênue, né? Se a gente for pensar, porque até que ponto, né? Eu deixo ele livre, até que ponto eu imponho o meu jeito, né? Aqui a gente tá falando não propriamente de educação, mas a gente tá falando de alma, né? A alma do seu filho, né? O que ele nasceu para ser. O que a gente nasceu para ser primeiro, né? Claro que a gente está falando para maternidade, mas a gente conhece exatamente as nossas necessidades, o que a gente gosta, como a gente se comporta, né? O que deixa a gente realmente feliz, preenchido, né? Então, de repente, o primeiro passo é você começar a usar essa ferramenta para você. Você olhou, você entendeu, né, a sua luz e a sua sombra, né? Porque os números, eles trazem arquétipos, né? E de coisas saudáveis e coisas nem tão saudáveis, né? Então ali é meio um termômetro, né? Tá, eu tô na luz, ou eu tô na sombra, ou tô na luz e escorreguei aqui, fui pra sombra. Então é consciência que traz consciência pra gente, né? E quando a gente tem essa oportunidade de se olhar, entender essa consciência, né? A gente quer também trazer essa oportunidade para os nossos filhos, né? A gente quer que ele também entenda quem ele é, que ele seja respeitado por quem ele é, né? E isso eu entendo como um amor materno, né? Um amor a gente aceitar aquele filho da forma que ele é, né? E o quanto isso é difícil, né? Porque a gente tem que se despir das nossas expectativas, se despir das nossas idealizações a respeito desse filho, para deixar ele livre, né? E como é difícil, né? A gente deixar esse filho livre, né? Nesse âmbito dele se descobrir, da gente dali dando apoio, da gente saber direcionar de uma forma amorosa, né? Então, a maternidade, né? Eu sempre falo que é esse convite pra gente, né? Pra gente olhar pra gente e pra gente também olhar para os nossos filhos, respeitando quem eles são, né? Porque muitas vezes a gente não respeita, a gente só impõe, né? Então, como eu já falei, né? A numerologia, ela entrou pra mim, né? Na minha vida e ela fez um boom assim, boom. Nossa, você é tudo isso? Nem te via, nem sabia, né? Então, acho que é por isso que eu gostei tanto dela, né? Claro, a numerologia, digamos assim, ela não é imposta, né, gente? Não quer dizer que ali tá falando isso, que eu vou ser isso, né? Não, mas que parte disso você se identifica, né? É uma luz, é uma luz. Eu tenho ideia que meu filho tende a ter esse comportamento, né? Pelo que eu vejo, a maioria tem, tá? De formas diferentes, mas dentro daquele globo ali, daquele número, né? Dentro do que esse número engloba. Então, assim, é importante, né? E não é pra gente ficar, né, gente? Pelo amor de Deus. Não é pra gente ficar fixado nisso. Meu Deus, meu filho tem que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Não é pra gente se tornar neurótica, né, com isso. É pra trazer leveza pra gente, né? É uma oportunidade pra gente realmente olhar pra esse filho, pra ele crescer livre, né? E isso é tão bonito, né? Mas também tão difícil, não é mesmo? Nós que somos mães,
A gente sabe o quanto é difícil a gente direcionar esse filho de uma forma segura, amorosa, sem podar esse filho, né? Então, tá feito o convite aqui da importância, né, da numerologia, do quanto ela agregou para mim, e desejo de coração que ela agregue para você também, né? Que a numerologia traga essa paz para vocês também, assim como trouxe para mim, né? Ela trouxe um quentinho no meu coração, falando assim: você pode ser tudo isso que está escrito aqui, né? E aí a gente tem essa escolha a fazer, né? Eu vou seguir isso? Eu escolho seguir isso, né? E vai de cada um, né? Eu escolhi, graças a Deus, e também tenho trazido isso para minha maternidade, para respeitar quem as minhas filhas são, né? E deixar elas mais livres para construírem o próprio caminho delas, né? Então eu acho que se alguém tiver uma pergunta, pode fazer da numerologia, como que funciona, e porque eu acho que se a gente tem a oportunidade de traçar, né, um caminho mais fácil na maternidade, né? Não tô falando aqui que a numerologia vai resolver a sua vida materna. Não vai, né? Ela vai trazer direcionamento para você, né? Vai ser um guia, né? Às vezes você tá vendo um comportamento, será que isso é mesmo do meu filho? Será que tá um problema? Você pode ali consultar para ver se é mesmo do seu filho ou não, né? Então, é essa oportunidade, né, da gente facilitar a nossa maternidade, da gente entender o que realmente preenche, né, o copinho, a alma desse filho, né, pra gente fazer, pra gente poder ir dando tudo que aquele filho necessita, tudo que ele precisa, né? Claro que tem coisa que não vai sair, tem coisa que a gente não vai conseguir. E tá tudo bem, né? A gente faz o melhor que a gente pode, né? É meu lema na maternidade, eu faço o melhor que eu posso. Graças a Deus eu consegui trazer essa consciência para mim. Senão a gente se culpa, senão a gente se sobrecarrega, né? Tanto a gente como nosso filho, a gente veio junto aqui para evoluir, né? Todo mundo. Então, é esse convite para evoluir de uma forma facilitada, leve, né? É uma oportunidade mesmo para nossa maternidade florescer, né? Para o nosso filho florescer da forma que ele nasceu para florescer, né? Não adianta a gente querer que ele se torne uma macieira se ele nasceu uma bananeira, né? E a gente ficar insistindo nisso, não, você tem que ser uma bananeira, você tem que ser uma bananeira. Desgasta, desgasta essa relação, desgasta esse filho, né? Deixa ele se sentindo menos confiante, menos capaz, né? É o que a gente chama de não se sentir bom o suficiente, né? Então, gente, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado da live, desse vídeo, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Beijo!